A graça e a paz do Senhor. Bom dia a todos, podemos nos assentar. Glória a Deus, mais um dia nessa casa de oração, por mais essa manhã que o Senhor nos permite, né? Acordarmos e podemos encher o nosso pulmão de ar. Saber que Deus, Ele é bom o tempo todo Deus é bom. E que Ele sempre tem olhado, cuidado de nós. Sempre tem estado ao nosso lado. Muitas das vezes nós nem vemos que Ele está ao nosso lado, né? Mas no agir dEle nós vemos que muitas coisas acontecem pela vontade dEle. Se não for pela vontade dEle, pela misericórdia dEle, principalmente, as coisas não aconteceriam. Muitas das vezes nós temos livramentos dos que vemos e às vezes nem vemos. E às vezes nós esquecemos de agradecer. Então muitas vezes a oração que eu faço pela manhã, antes de sair, é pedir para Deus que possa me permitir eu ir para os meus afazeres e voltar para casa em paz. Nos afazeres é o nosso trabalho, nos livrar de acidente, de qualquer que seja o dano, né? De causarmos acidente ou sermos envolvidos em acidentes. Então que Deus, Ele tem cuidado de nós e nós possamos sempre, hoje é dia de Santa Ceia, fazer a Santa Ceia em memória dEle, mas em memória dEle e em memória também de que tudo Ele tem feito por nós, tudo. Às vezes nós não estamos numa situação melhor, mas não é porque Deus não quer, é porque nós atrapalhamos os planos de Deus. Muitas das vezes nós colocamos, o caminho está livre, nós colocamos pedra no meio do caminho. Nós murmuramos e no meio do caminho acabamos colocando uma pedra que acaba atrapalhando os planos de Deus para as nossas vidas. O tema desse mês está em Filipenses 4, 12 e 13. Filipenses 4, 12 e 13. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. O 13. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá força. Amém? Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, que possamos sair daqui um pouco mais cheio do que quando entramos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, tire de nós aquilo que não é do Teu agrado, aquilo que não pertence a Ti, mas que o Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas e que possamos realmente sentir, Senhor, a Tua presença, nos permita sentir a Tua presença. É o que Ele peça em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Muitas das vezes eu escuto pregações, e acredito que vocês também, que falam sobre Filipenses 4:13. O 12, geralmente, eu vou falar que raramente é lido o 12. Mas que para que possamos chegar no 13, tem um caminho. É um versículo. Mas olha como que ele é interessante. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Realmente, pode deixar por favor? Realmente nós temos aprendido a viver no pouco ou no muito? Nós temos aprendido a viver com a barriga cheia ou com a barriga vazia? Nós temos aprendido a viver com bastante dinheiro no banco ou com o saldo negativo? Nós temos aprendido a viver, ou quando esse versículo acontece, do lado negativo, eu com pouco ou sem dinheiro, com a barriga vazia, ou sem emprego, ou na dificuldade, o que é que eu tenho feito para que eu possa chegar no 13? Quando eu chego no 12, eu murmuro, eu reclamo, eu choro. Eu não clamo, eu reclamo. Eu tenho feito o que para poder chegar no 13? Porque é fácil eu chegar aqui, ou em qualquer que seja o lugar, ou até em casa mesmo, na minha oração matinal, antes de sair de casa, eu abri a porta, abri o peito e falar assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso falar isso se eu estou
no momento de dificuldade, no momento de aflição, eu tenho reclamado, eu tenho murmurado. Nós sabemos que pessoas que murmuraram passaram 40 anos no deserto, não conseguiram. Alguns conseguiram, mas a sua grande maioria não passaram para a terra prometida. Então, para que eu possa passar para a terra prometida, para que eu possa passar para o versículo prometido, eu não posso ficar murmurando. Eu não posso ficar reclamando, eu não posso ficar achando motivos negativos para que eu possa ficar me achando que eu sou um coitado qualquer. Para que eu possa me achar numa situação na qual eu não vou conseguir. Ó dia, ó azar, ó tristeza, ó dificuldade. Não posso de forma alguma. Então, se eu não levar uma vida de integridade na presença de Deus, o versículo 13 se torna inverdadeiro para comigo. Eu nem tudo posso naquele que me fortalece, porque existem dois senhores na Bíblia, correto? Um com S maiúsculo e um com S minúsculo. Correto? Então, se eu estou murmurando, reclamando, passando por aflições e nessa dificuldade eu nem lembro de orar, eu estou sendo fortalecido por quem? Pelo S minúsculo. Por Satanás. Então, eu nem tudo posso, eu posso tudo aquilo que me fortalece. Aí, se eu estou sendo fortalecido pelo lado negativo, pela sombra, as palavras, o que vai sair da minha boca, é aquilo que o meu coração está cheio. Meu coração está cheio de quê? De amargura, de dificuldade. Eu não vejo a luz no final do túnel, eu não vejo uma saída para mim, porque eu estou servindo um Deus, a qual é um Deus ímpio. Mas o Deus verdadeiro, o Deus criador do céu e da terra, Ele diz que se eu for grato por passar nas dificuldades, como está escrito no 12, sei estar abatido, eu estou abatido. Eu estou passando por dificuldades, mas vocês não estão sabendo, porque eu não vou transparecer isso. Já viu o verso que fala, o versículo que fala, quando fizer jejum, não deixar transparecer? Não ficar, eu estou de jejum, alguém te oferece algo, você fala, não, irmão, não posso, porque eu estou de jejum, já tem 15 dias, 20 dias, 40 dias que eu estou de jejum. Nós não podemos transparecer. Então eu estou sofrendo, passando por dificuldade, mas eu estou aqui para poder falar de Deus, não de mim. Eu não posso transparecer as minhas dificuldades. Então eu sei estar abatido. Sei ter abundância. Ter abundância. Tenho bastante dinheiro, a despensa está cheia. Não é porque eu tenho bastante dinheiro que eu vou sair gastando à toa. Não é porque eu tenho bastante alimento na despensa que eu vou sair comendo tudo. Glutonaria, pecado. Mas eu sei viver em abundância. Mas sei também viver nas dificuldades. Vou pagar as minhas contas após eu tirar o dízimo, fazer as coisas corretamente, não ficar murmurando, porque eu murmurando vou atrair coisas ruins, a situação que era ruim pode ficar pior ainda. Então não, eu decido, eu quero estar na presença de Deus, então a partir de agora eu vou começar a buscar mais a presença de Deus. A escola do Senhor é o deserto. Ninguém sai do deserto sem mudança. Nós só saímos do deserto com mudanças da vida. Nós vamos no deserto, o deserto é a dificuldade, nós saímos da dificuldade e depois da dificuldade vem a bonança, porque nós saímos da dificuldade e com a dificuldade nós vamos ter um aprendizado diferente, nós vamos aprender a nos comportar de uma forma diferente, levar uma vida íntegra na presença de Deus. Com isso, na fartura e na fome, já ouviu dizer que a água mata a fome? Às vezes a pessoa não tem o que comer, tem gente que fala assim, não, é só beber um copo de água e vai dormir. Irmãos, dormir com fome é difícil. Passar necessidades não é fácil. Ninguém gosta de ir dormir com fome. Só quem já foi dormir com fome sabe como é difícil. Ou quem já teve que sair de manhã e ir trabalhar com fome, sabe o que é difícil. Mas em tudo isso nós temos que dar glória a Deus e graças a Deus, porque Ele tem nos dado força. E se nós passamos pelo 12, nós vamos chegar ao 13, sem murmurar. Eu sei ter abundância. Eu aprendi a padecer na necessidade. Eu aprendi com a dificuldade eu transpor os meus obstáculos, transpor os muros colocados à minha frente. Não é com a murmuração que eu vou colocar um muro ou uma pedra, mas eu com a oração vou remover essa dificuldade, porque Deus vai me levar ao versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
aí nós seremos um cristão pleno em Cristo. Totalmente, plenamente dependente de Deus. Não importa quão pequeno seja, ou quão grande seja, Deus sempre tem que estar na situação. Eu vou fazer uma compra, eu tenho dinheiro para comprar, custa R$20, eu tenho os R$20. Ora, porque pode sair por 18. Ora, porque pode sair por 15. Sobra 5 para voltar para casa, que é o dinheiro da condução. Sobra 5 para colocar 1 litro de gasolina. É na economia, não é porque nós estamos em abundância que nós temos que ser pessoas gastonas. Presta atenção na situação a qual o país se encontra e veja se para o ano que vem você tem que continuar levando a mesma vida que leva agora. Se agora está ruim, o ano que vem o país vai se tornar uma situação um pouco pior. Mas Deus nos dá graça para poder passarmos por isso. O povo de Deus só passa por transformação, só passa por uma modificação quando está em dificuldade. Quando a igreja surgiu com as reformas e com todas as perseguições que houve, todas as vezes que o cristão foi feito de tocha humana, que foi queimado, ali morria um, mas nasciam muitos mais, porque as dificuldades que as pessoas passavam ali mostrava que realmente existia um reino nos esperando, existe um Deus nos livrando, existe um Deus conosco, Emmanuel. E nós temos que perseverar constantemente nessa busca, neste caminho, porque só existe este caminho, e ele é estreito, muito estreito, de muita dificuldade. A vida cristã não é um mar de rosas, como muitas das vezes as pessoas acham que é. Existem pessoas que propagam a palavra de Deus de uma forma na qual parece que tudo vai se tornar fácil quando você aceitar a Jesus, e é o contrário. Mas se eu aceitei Jesus, a minha vida era tão boa, era tão sossegada, eu tinha dinheiro, eu tinha um bom emprego, e eu aceitei Jesus, e as coisas se tornaram mais difíceis para mim. Acontece que você não tinha um inimigo antes. E quando nós aceitamos Jesus, nós também recebemos um inimigo. E esse inimigo, ele não olha bem para nós. Tem pessoas até que falam assim, que foi quando aceitamos Jesus, é tirado uma foto no céu e uma foto no inferno. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a ser perseguidos. Quando nós estamos em cima do muro, que o muro pertence ao Senhor, com S minúsculo. E a parte direita pertence ao Senhor, Deus Criador do céu e da terra. O muro e o lado esquerdo pertence ao inimigo. E nós temos que saber que lugar de crente não é em cima do muro. Senaqueribe, quando perseguiu Ezequias, ele mandou os espias dele falar com quem estava em cima do muro. As pessoas que estavam em cima do muro foram as primeiras a receber o recado de que Senaqueribe iria invadir o reino. Foram as primeiras pessoas a se colocar em situação de desespero. As pessoas que ficam em cima do muro são as primeiras pessoas a pensar em largar a sua posição. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que ficar fincados com os nossos pés, os 2 pés, ou até abraçados, se o vento for muito forte, na rocha que é Jesus. Ele sim vai nos livrar de todas essas dificuldades. Tudo de ruim que está por vir, aqueles que estão na presença de Deus vão ser fortalecidos. Nós seremos fortalecidos por Deus. O que nós viemos fazer aqui é passageiro, né? Nós subimos um ponto, eu subi no ponto do ônibus em 1970 e tem 55 anos que eu estou no ônibus. Alguns já subiram e desceram, outros estão para subir ainda. Eu não sei qual é o meu dia de descer, mas o dia que eu descer, eu quero descer realmente no ponto que me leva à salvação. Nós temos que buscar a salvação. Não é fácil, é difícil, mas nós temos que buscar. Porque, como eu já disse, as coisas para o cristão não é um mar de rosas. O apóstolo Paulo nos ensina aqui que algo que parece simples à primeira vista, não parece ser simples? Passarmos por dificuldades, sermos gratos a Deus na dificuldade, ou na bonança, barriga cheia ou vazia, com bom emprego ou com emprego ruim, ganhando bem ou ganhando mal. Parece ser algo que
É fácil de passar, mas não é. Não é. Alguém já sentiu prazer em passar necessidades, em passar fome, em chegar o dia de pagar a conta da água ou da luz e não ter o dinheiro? Porque se você pagar a conta da água ou da luz, te falta para uma compra, ou te diminui a compra, você pensa se paga a água ou se paga a luz. Se você fica sem água ou sem a luz, você vai ter que priorizar a sua dificuldade, sem comida na geladeira. É difícil isso. Muito difícil isso. Porque passar necessidade não é algo que ninguém queira. Nós queremos servir ao Senhor, mas nós queremos servir ao Senhor de barriga cheia, né? Com bastante dinheiro no banco. E não é isso que Deus nos promete. Em momento nenhum Ele nos prometeu isso na Bíblia. Em momento nenhum Ele disse que nós, assim que erguemos o braço, aceitamos Ele, nós descemos as águas, fomos batizados, nós seremos transformados em criaturas bem prósperas, com bastante dinheiro, sem enfermidade alguma. Embora as enfermidades Ele já tenha levado, nós passamos por dificuldades, por enfermidades. Nós vamos passar aqui, porque Ele sofreu. O engraçado é que muitas das vezes as pessoas falam assim: nossa, quanto problema eu passo, quanta enfermidade, quanta dificuldade. Aceitou Jesus, você ganhou um inimigo, o inimigo das nossas almas. Se Ele é inimigo de Jesus, não pode ser o nosso amigo de forma nenhuma. Você quer ser amigo de Jesus e não quer ter um inimigo? Se Jesus sofreu e apanhou tudo que Ele sofreu e tudo que Ele apanhou, Ele foi esmurrado, Ele foi esbofeteado, os chicotes de ossos nas costas tiraram pedaços de carne que chegaram até os ossos, tiraram pedaços de carne, e as costas é um lugar frágil. Como é que nós queremos ter uma vida plena e não estando na presença dEle? Passarmos por dificuldade e não estamos na presença dEle. Quem é esse Senhor que tem nos fortalecido? Reflete. Quem é o Senhor que tem te fortalecido? Eu tenho sido próspero, mas tenho passado por dificuldade, mas dia após dia Deus tem dado vitória. Qual é a dificuldade de amanhã? Levanta, vai dormir hoje já sabendo que amanhã você vai ter uma dificuldade para vencer. Então, na dificuldade que você vai ter amanhã e você nem sabe qual é, já põe em oração. Porque amanhã vai ter uma dificuldade, terça-feira vai ter outra, semana que vem vai ter outra. Eu não vim aqui dizer para vocês palavra de derrota, não, é palavra de vitória. Mas acontece que para poder ter vitória nós temos que passar pelo 12 para chegarmos no 13. Passarmos por oração, jejum e busca para poder chegarmos no 13. É para todos nós isso. Todos nós que somos servos de Deus, nós temos que passar por isso. Paulo diz, sei passar por necessidade. Ele não nega dor e fingimento. Ele não finge que não passa. Ele passa, ele passou. Ele fala que aprendeu a enxergar a necessidade como oportunidade de buscar a Deus. Acontece que quando nós passamos por dificuldade, nós queremos ficar num canto quieto. Sabe quando você, não sei se alguém aqui já teve enxaqueca ou aquela dor de cabeça bem forte, que você quer ficar quieto num canto, que ninguém te importune, tudo escuro de preferência. Você quer ficar quietinho, se fingir de morto, respirar até devagarinho. Acontece que ele fala que ele enxerga nesse momento de dificuldade, nesse momento que você está ali querendo silêncio, é o momento que você tem que buscar a Deus em oração. É isso que ele está dizendo, Ele fala que aprendeu a enxergar na necessidade uma oportunidade de buscar a Deus. É quando nós estamos passando por dificuldade, quando nós estamos no deserto, precisando do último copo de água, que nós temos que buscar a Deus. Porque pode ser que nós nem conseguimos sair do deserto, porque nós não vamos conseguir nem achar o último copo de água. Porque nós estamos no deserto pela nossa força. Muitas das vezes nós estamos no deserto por culpa nossa. Porque nós abandonamos os caminhos do Senhor. Eu estava orando e jejuando e consegui uma bênção. Mas consegui uma bênção que afastou da presença de Deus, que te afastou da comunhão com o Espírito Santo. Com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Nós temos que estar, ou passar pelo deserto, como dizia o irmão Lázaro, dando glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Nós temos que passar pela prova, dando glória a Deus, sempre. Não é só lá, estou com a barriga cheia. Desculpa. Eu estou cheio, ganho bem, um carro bom, importado, a morada, tudo bem arrumadinho, e não agradecer a Deus. Vem sempre um ventinho um pouquinho mais forte. Passamos para o outro lado, disse Jesus. Vão vocês que depois eu vou. E no meio do mar, o que aconteceu?
ergueu-se uma tempestade. Jesus estava lá? Não, mas antes ele já tinha dito a palavra: passamos para o outro lado. E aí de madrugada Jesus foi sobre as águas e encontrou os discípulos todos aflitos, morrendo de medo porque o mar estava revolto e o barco poderia afundar. E quando um diz, ao avistar: Senhor, és tu? Porque era escuro. E ele disse que era ele. Então disse Pedro: saia para fora, venha até mim. Você está em dificuldade? Jesus diz: venha até mim. Eu consigo consertar qualquer que seja a tempestade. Eu consigo acalmar o mar. Eu consigo fazer com que era escuro torne-se esplêndido. Se é à noite, vem a lua a clarear. Se é de dia, é o sol. Não há nuvem que venha a ofuscar as bênçãos que Deus tem para nós na dificuldade. Ele acalma o mar. Aquieta-te, ele diz. Ele diz: aquieta-te para mim e para a tua dificuldade. Ele diz: aquieta-te para o meu e para o teu coração. Aquietamos e esperamos a vontade de Deus. Façamos a nossa parte, que a parte dele, que é impossível para nós, vai se concretizar, vai se realizar. As coisas vão acontecer, porque ele assim o quer para nós. Nesse tempo de passagem aqui, nós temos que permanecer na presença dele, para que nós possamos ir realmente para este reino que ele tem para nós. Um reino de glória, um reino de vitória, a qual nós podemos estar assentados à mesa junto com ele. Já parou para pensar? Se você vai num restaurante muito importante e o dono vem e senta com você, isso é um motivo de honra, o dono do restaurante poder sentar com você, ou o chefe daquele local vir sentar com você. Nós vamos sentar com o Rei dos Reis. Nós vamos nos assentar na mesa junto com os Reis dos Reis. Em 2 Coríntios 12, do 9 ao 10, diz que: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, amor de Cristo, porque quando estou fraco, estou forte. A minha graça, Deus diz que nos basta. Deus diz que a graça dele nos basta. Não é uma conta volumosa, não é um carro importado, não é uma casa, não é nada de bem material. Ele diz que teríamos aflições, mas no momento de aflições, aqui a graça dele nos basta. A graça de Deus nos basta. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. É no momento de fraqueza, é no momento de dificuldade, que o poder de Cristo pode nos aperfeiçoar. Você já ouviu dizer, a gente tem costume de brincar lá com uma irmã lá do lado de casa, lá que ela vai sair para ir para a igreja, a gente fala assim: ó, Nete, ora por nós, 6 horas. Mas orar por uma pessoa, já viu? Às vezes a pessoa vem aqui, nós oramos pela pessoa, intercede pela pessoa, né? Mas orar com relação à tua situação é só você mesmo. É só você que consegue expressar para Deus. Deus já sabe do que você está passando, mas Ele quer te ouvir. Ele quer saber até onde está tocando, em que ponto está da tua alma, qual é o motivo e o quanto você quer buscar a modificação, porque você está fraco. E é na sua fraqueza que você pode se tornar forte. Então nós temos que orar, eu tenho que orar pela minha situação, porque eu consigo expressar para Deus o quanto eu estou necessitado. Eu estou sentindo dor, pedir para alguém orar para mim. Eu estou passando por dificuldade, pedir para alguém orar para mim. Essa pessoa não vai saber o tanto que eu estou sofrendo, essa pessoa não vai saber o tanto da minha dificuldade, para poder expressar para Deus. Você vai falar você pode até falar sorrindo: Senhor, o irmão está passando por dificuldade, ajuda ele aí. Agora não, o camarada que está sofrendo dor num leito, aquele camarada que está precisando realmente de uma cura, de um livramento, aquele ali vai saber orar mesmo a Deus e vai até chorar aos pés do Senhor, porque ele consegue expressar para Deus o sentimento que está dentro dele.
Então, muitas das vezes não é porque o pastor ergue a mão, alguém que vem e coloca... Não, não é assim que funciona. Ele vai orar por você, mas essa oração ela é mais para te fortalecer, para que você possa realmente buscar mais a presença de Deus, porque você lá no seu íntimo vai conseguir transferir para o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que leva as nossas orações ao trono. É a nossa oração, o nosso gemido, sabe, de dor, de busca, que vai conseguir transferir para o Espírito Santo realmente aquilo que queremos que chegue aos pés do Senhor, que chegue ao trono do Senhor. Então, por isso é que nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Quando eu estou fraco, na necessidade, é que eu consigo buscar mais a presença de Deus com vontade. Segundo Coríntios 12, 9 ao 10. Quando eu estou fraco, é que eu sou um cristão melhor. E não quando eu sou altivo. Não quando eu me acho, quando eu vou pelas minhas forças. Não, de forma nenhuma. Pelas minhas forças eu não consigo ir muito longe. Deus me permite ir até onde eu conseguir. Mas coisas difíceis, às vezes nós conseguimos, mas coisas impossíveis só cabem a Deus. E muitas das vezes nós passamos por situações que são impossíveis. Nós, pelas nossas forças, vencemos. Mas Ele continua tendo misericórdia e nos dando a força. Constantemente, Deus está sempre à frente, sempre Ele está ao nosso lado, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Hoje a teologia é essa, tudo posso naquele que me fortalece. Vitória, vitória, é conseguir, é casa, é carro, é bênção. Não é assim que funciona. Eu estava ouvindo uma pregação esses dias, e estava ouvindo o pastor falar a infinidade enorme de igrejas que tem. Uma infinidade enorme de igrejas que tem. Eu fui lá na igreja, lá na Shalom, eu não me senti bem, o irmão estava pregando lá e falou algo lá que eu não gostei. Eu fui na igreja do fulano, não falou algo lá que eu não gostei. Acontece que as pessoas estão buscando algo para o seu comodismo. Não é para uma transformação. É para poder chegar na segunda-feira e dizer a paz do Senhor para alguém. Eu não te vi no culto ontem. Mas eu fui no culto ontem, foi uma bênção. Eu não posso querer vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus e não passar por transformação. A nossa transformação, o motivo de estarmos aqui é para que possamos, quando formos recolhidos, estarmos numa situação melhor de a qual nós chegamos, espiritualmente. Nós estarmos mais na presença de Deus, mais cheios do Espírito Santo. Eu não posso vir para a igreja e querer que alguém vai falar: ô irmão, Vitória, estou vendo uma chave passando na minha frente aqui, é para você. Não, de forma nenhuma. Para você ver como que Deus me veio à mente agora. A Lourdes estava estudando, fazendo faculdade lá na João Dias, e uma colega de sala dela era de uma igreja lá para o lado do Jardim Ângela. Festividade das irmãs. Cheguei lá, as irmãs tudo com a roupa, sabe o quê? Coisa de crente mesmo, a roupa tudo igual, lencinho e tal. Aí a Lourdes me apresentou a amiga dela, e eu não era da igreja, nem ela. A Lourdes sentou do meu lado, mas eu sentei lá no fundão, que a igreja para frente estava cheia. O pregador era de Osasco, isso não esqueço nunca. Ele estava lá visitando a igreja também e ia pregar lá. E num determinado momento da pregação, e eu estava de cavanhaque, num determinado momento da pregação, ele virou assim, meio de lado assim, e falou assim: ei, você aí? Aí, eu sentado sou alto. Não é comigo, irmão, estou visitando a igreja, irmão. Deus não vai falar comigo aqui, eu estou só visitando, não tem correção. Não tem essa de corrigir. Estou visitando aqui, Deus vai me corrigir porque eu estou visitando aqui? Eu fiz, assim, Aí, o que ele pegou e falou? Irmão, é você mesmo que abaixou aí, de cavanhaque aí que abaixou aí, é você mesmo. Eu estava visitando a igreja, irmão. Tu és Pedro, né? Aí eu peguei, meu nome é Fernando. Você entendeu? Aí, cabeça dura, né? Aí a Lourdes para ajudar, né? Você entendeu? Então, Deus ele fala conosco a todo tempo, independente de qualquer que seja a igreja. Se eu fosse lá buscar uma palavra de vitória, de bênção, eu poderia ter recebido também. Assim como eu recebi, a palavra de Deus é uma bênção, mas eu recebi uma palavra de alerta. Tu és Pedro, cabeça dura, né, Pedro? Cabeça dura.
Tu és Pedro, cabeça dura. Foi o que ele falou para mim. Então nós, tudo podemos naquele que nos fortalece, mas quem tem nos fortalecido é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é a comunhão e trilharmos esse caminho. E não podemos desviar de forma nenhuma, nem para a esquerda nem para a direita, mas do caminho reto. Ele é estreito, tem determinados lugares do caminho, momentos, que nós não podemos andar assim não, nós vamos ter que andar assim, ó, de ladinho, porque ele é muito estreito. De vez em quando dá uma folgadinha. Quando nós oramos mais, quando nós jejuamos mais, quando nós lemos mais a palavra, Deus dá uma brechinha para a gente poder passar mais de frente. Mas quando não, é de lado. Porque as coisas não são fáceis. Esse é o cenário. Esses dois versículos que nós lemos aqui, é o cenário do que Paulo estava vivendo. Paulo estava vivendo isso naquele momento. Mas olha, do 12 para o 13, como ele nos levanta a autoestima. Eu estou passando por dificuldade, eu sei dar glória a Deus na dificuldade, mas no momento de bonança, no momento de fome e no momento de barriga cheia, eu sei dar glória a Deus. Aí eu consigo chegar no 13. Eu sei, eu tenho certeza que eu tudo posso naquele que me fortalece, naquele que nos fortalece, naquele que nos tem fortalecido. Esse é o Deus criador do céu e da terra. Esse é o Deus que tem bênçãos para nós, tem livramentos para nós, tem portas abertas às vezes onde nós não vemos. É fundamental, ultimamente, quando você ouvir pregação no YouTube, às vezes eu estou errando aqui porque eu não falei ainda, eu quero falar isso. Tem-se o costume de, muitas das vezes, eu estou vendo grandes pregadores, e muitas vezes nós não vemos aquele pregador que não aparece, nós vemos o pregador que aparece. E aí ele vai ler Filipenses 4, o verso, o 12, não é verso não, viu, irmão? O verso é em Salmos, é versículo. Nós temos que aprender a ver quando tem coisas erradas e quando não tem. O pastor já falou que eu sou pontual. Muitos erros nos levam a um caminho tortuoso. Então, às vezes, no pequeno. Alguém já viu um pecado do tamanho de uma montanha? Não existe pecado do tamanho da montanha. O pecado ele é pequenininho. Ele vai te desviando hoje aqui, vai te desviando amanhã ali. E a hora que você vê, cadê Jesus nesse negócio? Então, toma cuidado com o que escuta, porque não é verso, é versículo. O verso está lá nos Salmos. O resto, aquilo que é cantado é verso. O que não é versículo. Então, nós temos que tomar cuidado com essa teologia que estão pregando, propagando hoje, de que tudo posso naquele que me fortalece. Se eu estou levando uma vida errada, se eu estou levando uma vida errada, nem tudo posso naquele que me fortalece. Corrigindo, nada posso naquele que me fortalece, porque eu estou fazendo só coisa errada. Eu roubo, eu engano, eu me prostituo, eu bebo. Quem tem me fortalecido é o inimigo. E a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Uma situação ruim puxa outra situação ruim. E por aí vai. E a hora que você vê, você se afastou. Eu tinha um professor chamado Sérgio lá na faculdade. Ele dava as aulas dele. Se você faltou, perdeu. Não tinha apostila. Tanto que as aulas dele eram fotografadas na tela. Que às vezes ele mesmo fotografava. Falou assim, essa daqui foi Deus que deu, porque não sei nem de onde saiu. Mas o conhecimento dele era profundo. E ele falava que você fez teologia, fez psicologia, você está próximo de Deus. Aí você vai estudando, e você começa a sair dos propósitos de Deus. E quando você começa a se distanciar, a hora que você vê, Deus está tão longe que você não consegue voltar mais. As pessoas se perdem em psicologia, em psicanálise, em psiquiatria, se perdem. E aí começam a ver e pensar que às vezes Deus nem existe. Tamanho a confusão mental que a pessoa se perde. Tamanha confusão mental que a pessoa se envolve. Nós temos que buscar mais conhecimento que vem de Deus. O que vem de Deus, Ele nos dá conhecimento, sabedoria para lidar com psicanálise, com pediatria. Deus nos dá conhecimento constante, porque a psicologia, a pedagogia de Jesus, ela é diferente. A psicologia e a pedagogia de Jesus, ela é diferente. Lembrei até de outro livro agora, Psicologia de Jesus. Pedagogia de Jesus.
Em entendimento, tem implicações práticas significativas quando enfrentamos dificuldades. O versículo não promete que poderemos mudá-las magicamente. Não é porque você começou a... Passei ontem numa lanchonete famosa que tem aqui em Nova Arenga, não vou falar o nome que a gente não recebe royalty para fazer propaganda. Estava lotada. Aí o que você faz? O pedido aqui, dá a voltinha, né, paga e já pega o lanche e vai embora para casa. Não é porque eu orei, jejuei, chorei, li a palavra, que eu vou chegar ali e receber a bênção. É a intimidade, a busca que eu tenho com Deus que vai me fazer mais pleno. E eu tendo mais intimidade com Deus, eu vou ver que realmente eu sou totalmente, mais de 100% dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus para tudo. Para tudo. Ah, eu não dependo de ninguém. Nós dependemos sim. Nós dependemos sim. Todos os dias nós dependemos. Em Filipenses 4,13, não é uma fórmula para sucesso. Você não vai pensar que você pode esquecer todos os outros livros, 66, e só você pegar o tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma fórmula, não é uma promessa de poder ilimitado, de forma nenhuma. É uma declaração profunda sobre a suficiência de Cristo em todas as circunstâncias de nossa vida. Ele é suficientemente o nosso tanque cheio para todas as dificuldades. Tudo posso, porque Ele me capacita, porque eu busco a presença dEle, eu quero estar na presença dEle, eu amo estar na presença dEle. Ele tem me livrado todos os dias, Ele tem nos livrado todos os dias. Isso aí é um motivo de alegria para nós. É um motivo de alegria para nós. Sempre, confiar em Deus é ter certeza de que as coisas irão ser resolvidas por Ele. Nós confiamos em Deus, nós vamos ter certeza de que as coisas irão acontecer. Nós temos que ser obedientes. Ah, mas eu obedeço a Deus. Obedece a Deus. A muralha, quando Josué rodeou ela, né, ele tocava o chifre, rodeava, ele tocava, ele rodava, ele tocava. E no último dia, tinha que dar um grito. O muro caiu? Caiu ou não caiu? E o grilo responde: caiu. O muro caiu. Acontece que o muro caiu por causa das voltas ou por causa dos gritos? O muro caiu por obediência a tudo aquilo que Deus pediu. Tudo aquilo que Deus pediu foi feito, e por obediência o muro caiu. Não foi porque foi feito umas voltas, não foi porque gritou, foi pela obediência que o muro caiu. É por obediência que as dificuldades têm que cair. É por obediência aos mandamentos de Deus, é por obediência ao amor ao próximo que Deus pede para que possamos ter, é por obediência a tudo que Ele manda nos fazer, os mandamentos. É por obediência que as dificuldades têm que desaparecer. Amém? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, porque para Deus nada será impossível. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Ele é o meu Deus, e eu lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, e eu o exaltarei. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor dá e dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra da minha justiça. Com seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer os que são tentados. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentados em padecimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós
o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, porém foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para que pôr em liberdade os oprimidos. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Nós vamos passar por tudo isso, mas nós não vamos desfalecer. Lá no final, assim como foi quando Pedro quis sair do barco e afundou, Deus, Jesus, o Espírito Santo vai estar conosco, e Jesus vai nos estender a mão e nos tirar da dificuldade. Vitória, irmão. Nós só podemos fazer o quê? Duas coisas: não murmurar e não desistir, e seguir no caminho. Amém? Pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia.